Sabias que Espanha e Portugal são nações irmãs? Ambas têm um passado em comum, mas para entender bem esta história devemos retornar muito tempo no passado. Começando pelos idiomas português e espanhol, ambas são línguas romances ou românicas, ou seja, derivam do idioma do Império Romano, o latim. Roma conquistou enormes territórios graças ao crescimento de sua riqueza, e por ter um grande e poderoso exército. Na Roma antiga, qualquer cidadão entre 17 e 60 anos poderia ser um soldado submetido a uma estrita disciplina militar. O exército romano, considerado o mais bem preparado de sua época, tinha uma característica muito peculiar: sua ferocidade. Foram muitas as batalhas em que Roma aniquilou cidades inteiras, matando inclusive até os animais. Quando os romanos iniciaram a conquista da Península Ibérica, estava habitada por muitos povos: asturianos, cantábricos, cartagineses, celtas, galegos, gregos, lusitanos, bascos, etc. A conquista dos romanos foi muito difícil. Os lusitanos já enfrentaram os romanos durante as guerras púnicas, foram um dos povos que mais deram trabalho. Um dos líderes lusitanos no combate aos romanos foi Viriato, que foi assassinado traiçoeiramente. Com sua morte, Roma conquistou a Península Ibérica. Ingênua. As línguas românicas como o catalã, espanhol, francês e o português derivam da variedade do latim falada conhecida como latim vulgar, que os romanos impunham em seus territórios à medida que aumentavam suas conquistas. Os níveis de derivação para com o latim são 12% para o italiano, 10 a 15%, espanhol 20 a 25% e 28 a 32% para o português. Mas é o sardo, o dialeto da Sardenha, a língua mais semelhante ao latim, com uma derivação de apenas 8%. Os gregos pegaram o alfabeto fenício e adicionaram vogais para se adaptarem à sua língua. O alfabeto grego deu origem ao alfabeto etrusco, e os romanos copiaram o alfabeto etrusco. O latim clássico tem 5 vogais: temos o A, temos a vogal E, a vogal I, temos a vogal O, e finalmente a letra U, semelhantes ao espanhol, mas podem ser longos ou curtos. Por exemplo, lanceare, em português lançar. A letra C sempre funciona como a letra K. Por exemplo, Cícero se pronunciava Quíquero. A letra R é muito similar ao espanhol, mas menos puxada. Nas combinações que a letra U sempre se pronuncia. Por exemplo, a palavra quinto no latim se pronunciava quintus. As consoantes geminadas ou duplas são pronunciadas separadamente. Por exemplo, quella, quilla, ammoneus, annus. Já naquela época havia insatisfação quanto ao uso de algumas letras. Da letra K, Fábio Quintiliano dizia que a letra K era inútil, pois o C pode tomar seu lugar em todas as palavras. Por sua vez,
As letras I e a letra V podem funcionar como vogais ou como semiconsonantes. Por exemplo, maios, maio, é pronunciado majus. O semiconsonante V era pronunciada como W em inglês. Por exemplo, vita. Parvos são pronunciados respectivamente Wita, parvus, com W similar ao inglês. Alguns acreditam que o imperador Júlio César falou veni, vedi, vici, mas não é o caso devido a que a semivogal V funcionava como uma W. Então, aplicando as regras já mostradas, nosso personagem realmente falou uini, ued, wiki. O latim foi a base fundamental do português e do espanhol. Mas, como era falado o latim clássico? Para ter uma ideia de como era falado o latim clássico, eu recomendo assistir a série Barbarians. Nunc demum aduenisti, fili miei. Caesar sancta urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germania misi, senatorem publium quintilium varum. Futuete. Eluiste porro nil tenent. Ustac, Roma tributa vostra non amplius remissuras. Concedo tibi spem extremam, barbare. Vitelle. A Batalha da Floresta de Teutoburgo ocorreu no ano 9 d.C. Foi a maior derrota do Império Romano desde a Batalha de Canas contra Cartago. Dos até 30.000 romanos, apenas poucas centenas conseguiram sobreviver. Átila Uno ficou conhecido em Roma como o flagelo de Deus. Segundo o escritor Jordanes, ele era um homem nascido no mundo para abalar as nações, o flagelo de todas as terras. Os visigodos pediram refúgio em Roma, mas militares corruptos passaram a encher os próprios bolsos. Os godos começaram a passar fome. Roma tentou assassinar o rei Fritigerno, originando a Batalha de Adrianópolis, que é considerado o começo do fim do Império Romano. Os visigodos chegaram a ser enviados como federados de Roma à Espanha para controlar a outros povos que chegaram a invadir a região. Os suevos, vândalos e alanos estavam gerando problemas na península. As tribos germânicas contribuíram com muitas palavras que ainda utilizamos atualmente. O nome cerveja veio do latim cervezia, que é uma derivação da palavra gaulesa cerevisia, que é uma homenagem a Ceres, a deusa grega da fertilidade e da colheita, e de vis, que significa força. A palavra guerra procede do germânico erra, de onde virá a palavra inglesa war, significava luta ou discórdia, logo substituiu o latim bellum.
muitas outras palavras têm origem germânico, entre onde se destacam alguns nomes como Adolfo, os sufixos -esias que estão presentes em muitos sobrenomes espanhóis e portugueses como Martínez e Fernandes. Lutas e intrigas pelo poder enfraqueceriam o reinado dos visigodos no início do século VIII, facilitando o caminho para outra invasão que estava prestes a vir. Os invasores muçulmanos impuseram o fundamentalismo islâmico e altos impostos, o que obrigou os moçárabes a emigrar para reinos cristãos no norte da Península Ibérica. A península foi novamente invadida e conquistada. O período do domínio muçulmano seria de 8 séculos, ficando desde 711 até a sua expulsão em 1492. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Cara! O período do domínio muçulmano e a reconquista serão abordados na segunda parte do vídeo, assim como também da criação das futuras nações de Espanha e Portugal.